Capítulo 4 Negatividade e Positividade. O problema que iremos focalizar agora, cada vez mais de perto, não é mais o da grande queda, já estudado por nós em outros volumes e expresso na figura pela vertical XY, mas sim o das quedas menores laterais, ao qual nos referimos há pouco, onde observaremos as consequências desses afastamentos da linha da lei, desses desvios da ética, que estabelece qual deve ser a conduta correta. Essas quedas menores são o que chamamos de erro ou culpa. Podemos agora dar a estas palavras um significado positivo de deslocamento para a desordem, para longe da devida posição de ordem estabelecida pela lei. Uma lei universal de equilíbrio impõe que essa ordem, todas as vezes que for violada, seja reconstituída. Podemos, assim, dar um valor exato também às palavras expiação e redenção, em função desse processo de reordenação. Revela-se, assim, todo o valor da dor como um meio de recuperação e elemento fundamental na lógica do fenômeno da salvação. Essa linha da ética representa a espinha dorsal do processo de salvação. Esse é o percurso dentro do qual está canalizado o caminho da evolução, que o ser tem que percorrer para recuperar tudo que perdeu com a queda. Todas as vezes que o ser se afasta dessa linha de retorno dirigida para o sistema, ele comete um erro e tem que sofrer até neutralizá-lo, reconstruindo tudo com o seu esforço e sofrimento. Também no processo desses afastamentos laterais, temos uma linha verde de descida para a negatividade, representando o afastamento ou trabalho de destruição, e uma linha vermelha de volta para a positividade, representando a aproximação de retorno ou trabalho de reconstrução. Assim como a força de atração terrestre constrange tudo a ficar equilibrado em contato com a superfície do solo, fazendo voltar qualquer coisa que se afaste, a lei, que representa a divina bondade e vontade de salvação, também constrange tudo a ficar em equilíbrio, unido à linha da lei, fazendo voltar a ela tudo que se afastar. Essa é a função da linha da lei. Ela representa um raio do pensamento e da vontade de Deus, que desce no próprio centro do universo dos rebeldes para salvá-los da destruição em que acabariam sem essa providência. Além da pequena redenção realizada por Cristo num dado momento em favor de uma das infinitas humanidades que povoam o universo, existe uma redenção muito maior, continuamente realizada por Deus no seu aspecto imanente, em favor de todas as humanidades e de tudo o que existe. Essa redenção maior, operada pela lei, está expressa na figura pela linha vermelha YX, de sinal positivo, que sustenta o triângulo da mesma cor e seu respectivo campo de forças, representado por sua superfície. Com a base no sistema e dirigindo-se para baixo, essa ponta penetra todo o triângulo do antissistema até o fundo, como uma projeção da positividade lançada no campo da negatividade, a fim de que, através do seu impulso reconstrutor, venha a salvá-lo do aniquilamento, que seria a conclusão lógica do processo.
Tudo o que na figura é vermelho representa o princípio da positividade do sistema, a presença de Deus, a salvação. Disso deriva a grande importância de se conhecer a lei, o seu conteúdo, a técnica do seu funcionamento, as normas de ética com as quais ela nos dirige, uma vez que esse conhecimento significa saber a rota a seguir e ter nas mãos o leme que nos permite, no oceano da evolução, dirigir o nosso barco para a salvação. Nós existimos e temos de funcionar dentro dessa grande máquina do universo, mas não conhecemos a lei que a dirige. Assim, a nossa conduta assemelha-se à de um cego ignorante, que vai sempre cometendo erros sem terminar jamais de pagar as consequências. Quantas dores poderiam ser evitadas se o homem aprendesse a se movimentar com inteligência dentro dessa máquina, pois ela é dirigida por uma suprema inteligência, a inteligência de Deus. É necessário compreender essa máquina para funcionar de acordo com ela, disciplinadamente, ao invés de violar suas leis com a desordem, batendo a cada passo a cabeça contra as suas sábias resistências. Enquanto não aprendermos a nos movimentar corretamente, teremos de aceitar a dura lição da dor necessária para aprender. Trata-se aqui não de teorias longínquas, mas sim dos mais vivos e próximos problemas de nossa existência. Trata-se de conhecer a lei, conhecimento que constitui não só uma grande vantagem, mas também um imenso consolo, porquanto ela representa o princípio do amor de Deus, que tudo reordena, reconstrói e salva. Este é o significado da linha da lei. Ela representa o centro dos fenômenos que iremos estudando. Observaremos primeiro o percurso da linha verde da negatividade, que o ser origina lateralmente quando se afasta da linha da lei, e veremos em seguida a linha vermelha de retorno à lei, completando o ciclo que reproduz em medida menor o trajeto XY e YX. O processo da queda repete-se nessas tentativas de revolta menores, dirigidas para a formação de pequenos antisistemas laterais, que são construídos e destruídos, desenvolvendo-se e sendo reabsorvidos com o mesmo método de ida e volta. Obedecendo ao impulso inicial da desobediência, o fenômeno avança ao longo da linha verde até que o impulso se esgote. A reabsorção realiza-se ao longo de uma linha vermelha paralela correspondente, que representa a correção dos valores negativos e a recuperação dos valores positivos. Na figura, podemos controlar o fenômeno em seus movimentos, posições e medidas. Vemos então que o nosso erro tenta gerar um pequeno antissistema lateral, fugindo da linha da lei YX, assim como, na primeira queda, o ser fugiu da linha WW1 do sistema. Esse processo também tem que ser neutralizado por um equivalente caminho de regresso. O trajeto percorrido na ida pela linha verde lateral tem que ser compensado por uma proporcional linha vermelha de regresso. Trata-se de um fenômeno menor, contido dentro do caso maior da involução-evolução e regido pelo mesmo princípio. Eis porque vemos aqui, novamente,
aparecer o modelo dualista da oposição de contrários. Por isso, este processo desenvolve-se em forma de inversão recíproca do erro e de sua correção. A linha da desobediência sai da linha da lei e volta para ela, transformada em linha de dor. O movimento que se iniciou com o sinal negativo volta à fonte com o sinal positivo. O ser adoece para voltar à saúde. É o princípio de equilíbrio que aprisiona o fenômeno dentro do jogo de reciprocidade. Vemos se repetirem assim os motivos fundamentais do universo até os últimos pormenores do particular. E isso é lógico. No todo existe somente o modelo do sistema, no qual existe Deus. Uma vez que a criatura não possui poder para criar, ela é incapaz de gerar outros modelos. Sendo efeito e não causa, ela não pode ser causa inédita de novos efeitos. Tudo o que ela podia fazer, então, era alterar o que já existia. Se o sistema era tudo o que havia, nada de novo poderia surgir, mas somente a sua negação. Como o sistema permaneceu o centro de tudo, a negação não pôde seguir outro caminho senão o seu endireitamento para o positivo, reafirmando o que foi negado. Eis porque, no caso ora observado, aparece primeiro a linha verde e depois a linha vermelha. Aqui também, a primeira fase é constituída pela queda e a segunda pela salvação. Tudo foi criado de tal modo que, em qualquer caso, independente da negatividade do ser, nada se perde, sendo tudo resolvido e redimido nos braços de Deus, sempre o centro de tudo. Analisemos de perto como se desenvolvem esse processo do erro e a sua correção. Entramos agora no terreno específico da ética, para estabelecer as suas bases positivas. Colocando-nos perante a figura, escolhemos ao longo da linha vermelha YX da lei o ponto N, situado num determinado nível de evolução. Suponhamos que a posição do ser, cujos movimentos estudamos agora, seja essa, dada por um ponto intermediário ao longo do caminho da evolução do homem. A linha YN representa o caminho já percorrido e a linha NX representa o caminho ainda a percorrer. Esse último trecho é o caminho que o ser tem que percorrer para acabar de cumprir a sua redenção, e o ser deveria segui-lo, pois esse é o caminho direto e, portanto, o mais curto para voltar ao sistema. Mas eis que o motivo da revolta retorna, e o ser, assim como se afastou do sistema para o antissistema na queda, agora se afasta da linha da lei com o erro. Enquanto tudo o que pertence ao antissistema não for neutralizado pela evolução, este impulso divisionista continuará ecoando em casos menores até que tenha desaparecido. No caso maior, aquele da queda, o ser desceu a linha XY e agora tem que subi-la às avessas. No caso menor, aquele do erro, o ser percorre a linha do afastamento NN1 para depois ter de seguir a linha da aproximação N1N. O ponto de partida desse processo é N,
onde se manifesta o impulso da revolta. O ponto onde esse impulso se esgota é N1, no qual leva vantagem sobre ele a atração da lei, que por um processo inverso restaura tudo na sua ordem. Esse é o esquema do fenômeno que estamos estudando aqui. Temos, assim, dois momentos ou elementos fundamentais neste processo: a trajetória da linha verde NN1 e a trajetória da linha vermelha N1N. As duas constituem juntas o ciclo completo de ida e volta NN1N, que corresponde ao ciclo completo da queda e salvação XYX. Trata-se do mesmo processo de emborcamento e endireitamento que, no caso da queda, vemos se desenvolver na figura em sentido vertical de descida e subida, mas que se cumpre, nesse caso, em sentido horizontal de afastamento e aproximação. O princípio é sempre o mesmo: um erro devido à vontade da criatura e depois uma reintegração devido à vontade de Deus. A expressão gráfica que demos ao fenômeno na figura nos ajudará a compreender melhor o seu desenvolvimento. Mas, para que tudo seja claro, é necessário, antes de qualquer coisa, estabelecer o valor das palavras e conceitos que usamos e o ponto de referência em função do qual os usamos. Já tocamos nesse assunto ligeiramente no capítulo 3. Dissemos que o ponto de referência do fenômeno é a lei. Foi em relação a esse ponto que a linha verde do afastamento da linha da lei tomou o sinal negativo e que a linha vermelha de aproximação da linha da lei tomou o sinal positivo. O primeiro trecho, representado pela linha verde, é negativo, porque nele opera o impulso do ser contra a lei. O segundo trecho, representado pela linha vermelha, é positivo, porque nele opera o impulso da lei contra o impulso do ser. Dado que o ponto de referência é a lei, o sinal negativo expressa o período em que o emborcamento prevalece e a lei é vencida, enquanto o sinal positivo expressa o período em que o endireitamento prevalece e a lei triunfa. A negatividade expressa o processo de destruição dos valores positivos da lei, e a positividade expressa o processo de reconstrução daqueles valores. Na figura, tudo que tem a cor verde ou o sinal negativo é fruto da vontade rebelde da criatura, dirigida em posição emborcada para o antissistema. E tudo que tem cor vermelha ou sinal positivo é fruto da vontade de Deus, dirigida para o sistema, no sentido de endireitar as posições emborcadas pela revolta. A nossa figura está concebida em função desse ponto fundamental de referência, que é Deus, o sistema, representado pela lei. É em relação à positividade desse ponto de referência que todos os movimentos gerados pelo impulso da revolta tomaram o sinal negativo. É possível, porém, escolher como ponto de referência o outro termo existente do dualismo, tomando como referência não Deus ou o sistema ou a lei, mas sim a criatura rebelde ou o antissistema ou a antilei. Então tudo adquire o valor oposto, porque passa a ser considerado em relação não à positividade, mas sim à negatividade. Nesse caso,
tudo que na figura é positivo torna-se negativo. Em outras palavras, se o ser, com a sua revolta, quer o contrário da vontade de Deus, concebendo tudo em função de si mesmo e não em função de Deus, é lógico que os valores se emborquem, adquirindo o valor oposto. E realmente, o homem, doente de antropomorfismo crônico, costuma se erguer em centro do universo, substituindo o eu de Deus pelo seu próprio eu, fato que acontece a toda hora e representa a maior prova da teoria da revolta. Esse é o ponto de referência humano, portanto, é lógico que seja uma posição às avessas, pois o ser que decaiu no antissistema encontra-se em posição emborcada e não pode conceber senão nessa condição, que estabelece a sua forma mental. Temos então, frente a frente, dois centros opostos que querem se impor como eu absoluto, o eu de Deus e o eu da criatura. A oposição nasceu com a revolta, pela qual o eu do ser rebelde mudou-se da posição de coordenação dentro do sistema para uma posição de insubordinação situada fora e nos antípodas do sistema. Ora, se aceitamos como centro o eu de Deus, o fenômeno apresenta-se a nós na sua posição direita. Porém, se aceitamos como centro o eu individual da criatura, o mesmo fenômeno, observado do seu polo oposto, apresenta-se na sua posição emborcada. Assim, no caso em que o centro está em Deus, o ponto de partida é o ponto X no sistema, ou o ponto N na linha da lei, enquanto, no caso em que o centro está na criatura, o ponto de partida é o ponto Y no antissistema, ou o ponto N1 fora da linha da lei. Então, se o ponto de referência é a lei, a linha N1, que agora estudamos, é de sinal negativo, e a linha N1N é de sinal positivo. Porém, se ao invés escolhemos como ponto de referência a posição do ser em revolta, a linha NN1 é de sinal positivo e a linha N1N é de sinal negativo. É lógico que aqui temos de estudar o fenômeno na sua posição direita, em função de Deus e da lei, e não em posição emborcada, em função do ser, que se faz centro de tudo com seu eu separado e egoísta. O ponto de referência em relação ao qual a nossa figura foi concebida é Deus, o sistema, a lei. Por isso, a linha NN1 tomou o sinal negativo, enquanto a linha N1N tomou o sinal positivo. Veremos logo a seguir o significado prático desses sinais. Era necessário, porém, explicar o sentido segundo a posição oposta. Para o ser rebelde, a linha NN1 representa o triunfo da sua vontade divisionista, o que para ele constitui positividade, enquanto a linha N1N representa uma renúncia à sua vontade na obediência e no dever, uma penitência de regresso na ordem e no esforço da subida, condições que para ele constituem negatividade. Cada um dos dois eus quer atingir uma plenitude de realização oposta à do outro. O objetivo de Deus é o sistema. O objetivo do ser rebelde é o antissistema.
Com relação à realização do objetivo de cada um, Deus leva o sinal positivo, enquanto o ser recebe o sinal negativo. Sendo duas vontades opostas, o caminho de ida XY ou NN1 vai do positivo para o negativo e é negativo em relação ao sistema porque gera o antissistema. Mas do ponto de vista da criatura, esse caminho vai do negativo para o positivo, tornando-se assim positivo em relação ao antissistema, que surge como afirmação para o rebelde, cujo desejo é substituir a ordem de Deus pela sua desordem. Da mesma forma, o caminho de volta YX ou N1N vai do negativo para o positivo e é positivo em relação ao sistema porque nele tudo se reconstrói para a salvação do ser, destruindo o antissistema. Mas do ponto de vista da criatura, esse caminho vai do positivo para o negativo, tornando-se assim negativo em relação ao antissistema, cuja morte aparece como negação para o rebelde, que gostaria de se afastar da ordem do sistema e agora tem que voltar para ela. Esse jogo de contínua inversão de opostos é devido ao emborcamento gerado pela revolta. É assim que, quando o ser se afasta do sistema, tudo que é negativo em relação à lei tem o seu sinal emborcado em relação ao próprio ser, tornando-se positivo. E ao contrário, no caso do regresso do ser ao sistema, tudo que é positivo em relação à lei tem o seu sinal emborcado em relação ao próprio ser, tornando-se negativo. A posição direita, na qual observamos aqui o fenômeno, escolhendo como ponto de referência a positividade de Deus, é a posição verdadeira, sendo básica e predominante. A posição do ser representa somente um desvio lateral, um deslocamento fora da ordem, uma exceção à regra, uma desordem, um erro. Infelizmente, porém, essa estranha posição emborcada é a que o homem mais usa. Nós, humanos, estamos mergulhados no antissistema e somos, por isso, levados a usar o segundo dos dois pontos de referência, concebendo tudo em função do nosso eu, que foi efeito da revolta. A nossa posição atual nasceu da vontade de emborcar o sistema e representa o antagonismo entre o nosso eu e o eu de Deus. O nosso instinto nos levaria a estudar o fenômeno às avessas, construindo uma tábua de valores não em função de Deus, mas sim do nosso eu, e dando assim a primazia não à ordem do estado orgânico do todo, mas sim ao separatismo individualista da vantagem egoísta, segundo a lei da seleção do mais forte. Enquanto a afirmação de Deus é, abre aspas, eu sou o Senhor teu Deus, não terás outros deuses diante de mim, fecha aspas. A afirmação do homem é, abre aspas, eu sou o Senhor de tudo, não terás outros senhores diante de mim, fecha aspas. Mas essa é uma afirmação emborcada, que diante de Deus é uma negação. A afirmação do homem é a negação de Deus, assim como a afirmação de Deus é a negação do homem. O modelo é um só, e o fenômeno baseia-se sobre o processo do seu emborcamento.
Se olharmos de cima para baixo, o modelo toma o sinal positivo, porque é Deus que afirma. Se o olharmos de baixo para cima, o modelo toma o sinal negativo, porque é o homem que nega. Por isso, pode parecer que a concepção mosaica de um Deus que quer dominar sozinho, cioso de todos os rivais, seja a reprodução da psicologia de todo rei humano, cuja primeira preocupação é defender o seu reino, matando todos os rivais do seu trono. Mas isso é lógico, porque o modelo é um só, dado pelo egocentrismo, que por causa da revolta cindiu-se em dois polos, os quais podem assim funcionar cada um deles alternadamente como ponto de referência: o egocentrismo positivo de Deus e o egocentrismo negativo do ser rebelde. O mesmo modelo quer dizer o mesmo tipo de forma mental, que impõe o próprio eu como o centro de tudo. Agora que determinamos o nosso ponto de referência, em função do qual a figura foi concebida, e que já estudamos o caso dos afastamentos da linha da lei, é necessário, como há pouco dissemos, definir o valor dos conceitos e o sentido das palavras que usamos. Qual é, na prática, o significado e conteúdo destes conceitos de positivo e negativo? Eles têm que corresponder a alguma coisa de concreto, que vemos existir e dirigir nossas vidas, porque o objetivo destas nossas pesquisas é conhecer estas normas, a fim de orientar a nossa conduta. Poderemos, assim, saber com mais exatidão a correspondência na figura entre a cor vermelha ou verde e o sinal positivo ou negativo. Positividade quer dizer Deus, o sistema, a lei. Representa não só a vontade que tudo fique na ordem, mas também o domínio do respectivo impulso para levar novamente a essa ordem tudo que dela saiu. Negatividade representa a criatura rebelde, o ser que com a revolta colocou-se na posição de egocentrismo oposto ao de Deus. Significa não só a vontade de sair da ordem, mas também o domínio do impulso para se afastar sempre mais de Deus e ficar no polo oposto, no antissistema. Assim, veremos que as duas linhas, a verde de sinal negativo e a vermelha de sinal positivo, estarão sempre contrapostas e compensadas num dúplice movimento de ida e volta, que acaba reequilibrando tudo na ordem. O fato é que o verdadeiro e fundamental ponto de referência é Deus. O outro é apenas um pseudo-ponto de referência, que por estar no campo da negatividade, não é centro real como o primeiro e, portanto, não pode sustentar nada definitivo fora do seu terreno relativo. Por isso, a figura nos mostra não somente a contraposição entre a vontade de Deus, que é de ordem, e a vontade da criatura, que é de revolta, mas também nos indica que nesse contraste, a vontade de Deus acaba vencendo a vontade da criatura. Eis então que positividade ou vontade de ordem significa também impulso para a salvação, enquanto negatividade ou vontade de revolta significa também impulso para a perdição, pelo qual tudo pereceria se não fosse salvo pela positividade do primeiro impulso, gerado por Deus. Assim,
em função do ponto de referência em Deus, a linha vermelha, indo contra a vontade de revolta do ser, expressa a recuperação e a vantagem dele em relação à vida, representando o impulso da positividade de Deus contra o impulso da negatividade da criatura, que, ao percorrer a linha verde da perda, dirige-se loucamente para o seu aniquilamento. Os conceitos de positividade e negatividade são conceitos centrais e sintéticos, que em nosso mundo relativo vão se ramificando no periférico e analítico, manifestando-se em muitos conceitos particulares menores. Assim, dando-se aos sinais positivo e negativo diferentes sentidos e conteúdos, eles podem ser entendidos de várias maneiras. Então, positividade pode significar não somente Deus, o sistema, a lei, a vontade de ordem, o impulso para a salvação, mas também o amor, o bem, a espiritualização, a linha da correção do erro, a neutralização da culpa na obediência e na purificação pela dor, o caminho de volta para a recuperação da vida, a sabedoria, a liberdade, a felicidade, a perfeição. Por outro lado, a negatividade pode significar não somente a criatura rebelde, o antissistema, o caos, a vontade de revolta, o impulso para a perdição, mas também o ódio, o mal, a materialidade, a linha do desvio no erro, a culpa pela desobediência e pelo gozo desordenado, o caminho do afastamento na direção da morte, a ignorância, a escravidão, a infelicidade, o estado manco e falho da imperfeição. Por isso, a linha verde NN1, que representa o caminho de afastamento do ser de seu ponto de referência dado pela lei, pode ser chamada de linha do erro ou culpa, dirigida para o mal, para o negativo, enquanto a linha vermelha oposta, N1N, que representa o caminho de regresso do ser para a lei, seu ponto de partida, pode ser chamada de correção na dor, dirigida para o bem, para o positivo. É nessa ordem que estudaremos o fenômeno na figura. Primeiro a linha da negatividade e em seguida a linha da positividade, porque é o trajeto do afastamento ou perda, representado na cor verde, que nasce primeiro como filho da revolta, enquanto o caminho da volta ou recuperação, representado na cor vermelha, ocorre depois, para corrigir e reabsorver o desvio. Esclarecemos assim o sentido das várias palavras que temos de usar no estudo da ética, tais como bem e mal, amor e ódio, erro e culpa, obediência e recuperação, revolta e perdição, etc. Além dessas palavras, existem outras que também adquirem um significado exato e profundo, encontrando a sua explicação lógica em função da estrutura do grande organismo do universo e da solução dos maiores problemas do conhecimento. Procuremos penetrar agora ainda mais no terreno específico da ética, que é o nosso objetivo, explicando sempre melhor estes conceitos. Vimos que o conteúdo da ideia de negatividade é dado pelo erro ou culpa, movimento direcionado para o mal, no sentido de perda, porque constitui um afastamento da linha da lei,
nosso ponto de referência. Vimos também que o conteúdo da ideia de positividade é a correção na dor, movimento direcionado para o bem, no sentido de recuperação, porque constitui retorno à linha da lei. O primeiro movimento, que vai do positivo para o negativo, conduz à perdição. O segundo movimento, que vai do negativo para o positivo, conduz à salvação. Temos, assim, de um lado, os conceitos de erro, culpa, afastamento para o mal e perdição, enquanto do outro lado temos os conceitos de dor, expiação, volta para o bem e salvação. Mas os princípios de negatividade e positividade também contêm outros conceitos e aspectos. Vimos que a lei reage, retificando o movimento negativo com o movimento positivo, pela correção do erro através da dor. Mas por que e como isso acontece? Qual é a mecânica desse processo? Com que técnica se cumpre o fenômeno da salvação ou redenção? Esse é o conteúdo e o objetivo ético daquilo que estamos estudando aqui. Conhecer a norma que, premiando os nossos esforços positivos, bem como refreando e endireitando os afastamentos realizados no sentido negativo, busca sempre nos reconduzir para o caminho certo da salvação, dirigindo a nossa conduta. O ser rebelde é louco, a lei é sábia. O ser quer encontrar as qualidades positivas nos caminhos que levam às qualidades negativas. A lei, a fim de salvá-lo, o reconduz pela dor aos caminhos da positividade. Esse é o jogo da mecânica da salvação. O ser rebelde quer encontrar a luz nas trevas, mas a lei o reconduz à luz. Ele quer encontrar a vida na morte, mas a lei o leva novamente para a vida. Aqui descemos do terreno das teorias gerais, penetrando sempre mais na prática de nossa vida. Trata-se de problemas que nos tocam de perto e nos interessam, porque estão ligados ao nosso sofrimento ou bem-estar. Com a revolta, o ser foi à procura de felicidade, mas a buscou fora da ordem, fora da regra e da justa medida, o que representa um absurdo. Seguindo o caminho da revolta, que é emborcamento, o ser não poderia encontrar outra coisa senão sofrimento. Mas por que o caminho da volta ou de reconstrução é feito de dor? Isso acontece porque o ser procurou a felicidade, que é qualidade positiva, no terreno da negatividade, com a desobediência na desordem e não com a obediência na ordem, agindo às avessas e assim lançando-se para fora do sistema no antissistema. É lógico, então, que ele não pudesse encontrar senão a dor, o inverso da felicidade. Aqui está a tragédia da revolta. Eis o erro fundamental que fez o ser fracassar no absurdo. Para crescer demais fora da ordem, ele entrou na desordem. Para se afirmar além dos limites devidos, entrou na negação. Para se estender além da lei de sua existência, o ser saiu do sistema para entrar no antissistema. Saiu da positividade e de todas as qualidades do sistema para entrar na negatividade e em todas as qualidades do antissistema. Assim, o ser saiu do bem e caiu no mal, saiu da luz e caiu nas trevas, saiu da vida e caiu na morte,
saiu da felicidade e caiu na dor. Tudo é lógico. Então ele tem que ficar no mal, nas trevas, na morte, na dor, imerso nesse mar de tristeza até atravessá-lo totalmente, reabsorvendo a negatividade que contraiu com a revolta, para neutralizá-la e assim voltar à lei, reintegrando-se na positividade perdida. Com a revolta, o ser quis fazer de si mesmo centro e ponto de referência, enquanto o centro só pode ser Deus e nada pode existir senão em função desse ponto de referência. Eis porque, com a revolta, o ser não podia adquirir senão qualidades negativas. Agora essas qualidades são suas, e não há outro caminho para se libertar delas senão a marcha à ré da reabsorção da negatividade e da recuperação da positividade. Para se endireitar, é necessário que o ser cumpra à sua custa o trabalho de se redimir e, com o seu retorno, cumpra no caminho de regresso à ordem a fadiga de voltar atrás em disciplina, assimilando a sua culpa. Isto é dor, e eis porque ela adquire qualidades positivas de recuperação. Eis a sua origem, a razão da sua presença, a função que cumpre e o objetivo que deve atingir. O impulso fundamental da existência é sempre do sistema, dirigido no sentido positivo, portanto, de vantagem do próprio ser. Sendo assim, o ser deveria realizar esse impulso no sentido positivo, dentro da ordem. Seu erro, porém, foi querer realizá-lo em sentido negativo, fora da ordem. Daí o seu dano. Eis porque a linha do erro, NN1, é também a linha de prejuízo do ser, enquanto a linha da dor, N1N, é a linha de sua vantagem. Assim, uma vez que a linha do erro é de emborcamento, no sentido negativo, a linha da dor é de endireitamento, no sentido positivo. Mas as linhas da negatividade e da positividade têm também outros significados afins e paralelos. Vamos observá-los para esclarecer melhor o assunto. Na primeira linha, temos os rebeldes, os criminosos, os guerreiros, aqueles chamados fortes, que substituíram a disciplina de todos os seres no estado orgânico do sistema, ao redor do centro único, o eu de Deus, pela revolta na desordem do caos, cada ser por si mesmo cercado pelos outros tantos pequenos centros ou egocentrismos individuais das criaturas. O método deles, nessa sua posição, não é a espontânea colaboração, mas sim a imposição pela força. Podemos agora compreender por que existe na Terra a lei do mais forte, o que ela significa e por que se pratica esse método de vida. Entendemos assim por que o princípio vigorante em nosso mundo da luta e da vitória do mais forte representa um princípio separatista e, por isso, próprio do antissistema e não do sistema. Isso significa um estado primitivo, involuído, mais próximo da animalidade que do homem evoluído. Então, essa lei biológica não é uma expressão de positividade, de poder construtor, como se acredita, mas sim de negatividade, de poder destruidor. Trata-se da sobrevivência de estados involuídos do passado, e tais qualidades perante a lei que quer o evoluído do sistema e não o involuído do antissistema,
representam fraqueza e não força, defeito e não virtude, derrota e não vitória. Se o princípio da força parece ser de afirmação, isso é devido somente ao ponto de referência estabelecido em função do homem. Mas afirmar tal princípio significa caminhar às avessas, contra a lei, pois perante Deus quer dizer afastamento ao longo da linha do erro. De fato, o método do triunfo do mais forte leva a ganhar não em sentido positivo, gerando e construindo para o bem dos outros, o que conduz para o sistema, mas sim em sentido negativo, escravizando, destruindo, matando, semeando mal e sofrimentos para os outros, como acontece em todas as guerras, o inferno do antissistema. O vencedor não cria nada, apenas ganha o espaço vital que ele subtrai aos demais. Esse é o método das rivalidades, oposto ao da concórdia. Estamos no caminho da negatividade, no qual se conquista a vida para si próprio, tirando-a dos seus semelhantes, enquanto no caminho da positividade, para se conquistar a vida, é necessário procurá-la para os outros. Eis os dois tipos: o guerreiro, egoísta e agressivo, e o homem pacífico do Evangelho, altruísta e pronto a colaborar. O primeiro é positivo somente em relação à gota de água que é o seu mundo, do qual ele se faz centro, mas é negativo em relação ao universo, do qual, sem saber, faz parte e cujo centro é Deus. O mártir do sacrifício para o bem de todos é negativo na gota de água humana, mas é positivo dentro do universo, perante Deus. Tudo está emborcado em nosso ambiente terreno, por isso, quem se sacrifica para o bem do próximo é julgado fraco e condenado como tolo. Explica-se assim porque há um absoluto antagonismo entre o mundo e o Evangelho, justificando-se a existência e o significado desses dois métodos opostos. O homem do dever sacrifica-se, mas constrói na ordem. O homem da força triunfa em proveito próprio, mas destrói, porque é rebelde à ordem. O mártir morre, mas semeia vida. O herói do mundo vence e vive, mas semeia morte. O sacrifício em obediência à lei reconstrói ao longo da linha positiva da dor. A força na revolta à lei destrói ao longo da linha negativa do erro e do mal. O triunfo do mundo é emborcado ao negativo, está nos antípodas do triunfo positivo dos céus. Representa a vitória das células do câncer e não o domínio das células sadias do organismo. O triunfo do mundo é conquistado esvaziando e destruindo valores, e não os gerando e construindo. Por isso, o homem permanece sempre insaciável, pois aquele nutrimento é falso, negativo, e ao invés de satisfazer, apenas aumenta a fome. Verifica-se então o seguinte fenômeno: o caminho do erro representa um trabalho que aspira para fora do sistema ou da linha da lei uma quantidade de substância que se inverte em negativa, a qual constitui os espíritos rebeldes. Esse processo gera um espaço negativo que vai se enchendo no antissistema, fora do campo da positividade do sistema.
e, paralelamente, um correspondente vazio dentro desse campo de positividade no sistema. Tudo isso, como é lógico, gera um desequilíbrio que é necessário equilibrar de novo. Isso quer dizer que o deslocamento da positividade para a negatividade tem que ser compensado por um equivalente caminho de regresso da negatividade para a positividade. Então, o vazio que se formou dentro do campo da positividade no sistema tem que ser preenchido com o que saiu dele, processo no qual se esvazia o terreno da negatividade no antissistema, com a reintegração da substância ao estado positivo do sistema. Eis por que existe a linha da dor. Explica-se dessa forma a marcha à ré compensadora de todo o afastamento, o caminho de ida e volta, a necessidade de recuperação. Compreende-se também como a linha do erro, que vai para o mal, não pode representar senão uma pseudo-vantagem, uma perda, porque é ganho ao negativo. Trata-se de uma dívida, de um enriquecimento momentâneo, que é necessário pagar depois. Representa um caminho de descida fácil, que depois temos de subir de novo com nosso próprio esforço. Significa um atalho para uma felicidade mentirosa, que se resolve no engano, do qual não podemos sair senão recuperando tudo com o nosso sofrimento. Tudo isso nos mostra a verdade e nos ensina que a desobediência é erro. Infelizmente, não há outro meio. O raciocínio que demonstra e convence não tem valor para o rebelde, pois a forma mental de quem vive neste estado de negatividade não se baseia na lógica, mas sim no absurdo. Faz-se necessário, então, a dor, que se imprime no subconsciente, pois só ela tem o poder de queimar e, assim, fincar nos instintos um marco indelével. Eis a razão e a técnica dessa justiça compensadora, pela qual, automaticamente, todo afastamento tem que se endireitar com o regresso à lei. O ser que, por sua livre vontade, gerou o impulso do emborcamento tem que ficar sujeito a esse mesmo princípio até o fim, até a completa reconstrução da ordem violada. Trata-se do mesmo impulso de emborcamento que, por inércia, tem que continuar automaticamente até atingir seu endireitamento, retificando tudo. No microcosmo de nosso mundo, parece que, assim como as trajetórias de nosso pequeno espaço terrestre, a linha do desenvolvimento causa-efeito seja uma reta e que o encadeamento dos trechos causa-efeito seja como uma junção de retas, uma após a outra. Todavia, saindo desse pequeno espaço terrestre, encontramos no universo astronômico outro tipo de espaço, cuja curvatura nos indica que a sucessão causa-efeito, vista no seu conjunto, na totalidade do seu ciclo completo, também se torna uma curva, fechando-se sobre si mesma. Disto se conclui que o efeito não é uma consequência que ao longo de uma reta afasta-se do seu ponto de partida, mas sim um momento do desenvolvimento de uma curva que tem que voltar àquele ponto, à causa que gerou tudo. Os dois termos, causa e efeito, não são então os dois extremos de uma reta,
mas sim o mesmo ponto, onde se inicia e se fecha o mesmo ciclo. No todo, não podem existir afastamentos verdadeiros e definitivos, sendo impossível o ser gerar deslocamentos nas imutáveis posições da ordem universal. Podem existir oscilações parciais e compensadas, aparentes e particulares, semelhantes às ondas do mar ou às vibrações da matéria, movimentos que nada deslocam, pois tudo acaba reintegrado no estado de origem, como Deus quer. Eis a razão pela qual a involução tem que ser corrigida pela evolução. Eis porque, depois da linha do afastamento da lei ou da linha do erro, tem que seguir a linha de regresso ou linha da dor. A obra de Deus é inviolável e o ser não pode mudar nada em definitivo nela. Se ele, porque é livre, pode realizar alguma mudança, tudo tem que voltar, no entanto, ao seu ponto de partida e ser restaurado na integridade do seu estado de origem. Vamos observando assim, sempre mais em profundidade, o significado das linhas da negatividade e da positividade. Vemos que, em substância, a contraposição entre esses dois termos opostos não é cisão, mas sim um conjunto dualista, que constitui a forma e o conteúdo da unidade. Eis então que o dualismo, ao invés de dividir e afastar, como se poderia acreditar, liga e funde no mesmo ciclo seus dois termos opostos constituintes, que em última análise nada mais são senão as suas duas metades. O dualismo não é cisão, mas sim complementaridade entre dois movimentos contrários compensados, que se invertem um no outro, o segundo neutralizando o primeiro. Isso porque o movimento que vai do positivo para o negativo gera uma carência no campo do positivo, um débito que a negatividade tem que pagar à positividade, um crédito que a positividade exige da negatividade. Se o ser encontra satisfação na culpa que o afasta da lei, ele nada ganha com isso, porque se trata de um empréstimo que ele tem que devolver aos equilíbrios da lei com o seu esforço e sofrimento. A linha do erro NN1 expressa o primeiro destes dois movimentos, do positivo para o negativo, enquanto a linha da dor N1N expressa o segundo movimento, do negativo para o positivo. Com a dor, o negativo paga o seu débito ao positivo, satisfazendo o crédito do positivo. Uma consequência desta oposição de contrários é que o homem da força, vitorioso no mundo, é um vencedor somente enquanto o ponto de referência é o antissistema, mas se torna um derrotado em relação ao sistema, que representa o organismo maior e mais poderoso. Trata-se então, como dizíamos, de uma vitória em pura perda, de um débito a pagar, de um empréstimo a devolver, ou mais exatamente, de um roubo aos equilíbrios da lei, delito que perante a justiça de Deus é culpa e exige a sua penitência. O sistema está representado na Terra pelo homem do altruísmo e do sacrifício. O antissistema está representado pelo homem do egoísmo e da prepotência. O fato de que sistema e antissistema não são teorias fora da realidade
fica provado pela presença destes seus dois exemplos vivos e concretos. O julgamento que o homem comum em geral faz desses dois tipos é logicamente às avessas, porque ele é filho emborcado da revolta e tem, por isso, seu ponto de referência no anticentro negativo do antissistema. O choque entre esses dois tipos é contínuo na Terra, tal como entre a luz e as trevas, a verdade e o erro, etc. O terreno da vida e da evolução é o campo de luta da criatura contra o Criador e vice-versa. Há inconciliável antagonismo, como diz o Evangelho, entre os dois opostos, Deus e o mundo. Por isso, Cristo falou que não se pode servir, ao mesmo tempo, a dois senhores. A tarefa da evolução é destruir o tipo separatista do homem da violência para substituí-lo pelo tipo colaboracionista do homem do amor. Este é o conteúdo do percurso da linha YX da evolução, assim como da linha N1N. Explica-se assim a psicologia dos santos e dos mártires do ideal, que parece loucura ao mundo. Eles vivem no caminho da dor, que é o trecho de regresso para a positividade N1N, indo para a lei, seu ponto de referência e objetivo. Para quem vive neste caminho, orientado nesta direção, a morte é vida. O homem comum não pode entender essa psicologia, porque está percorrendo o caminho oposto NN1, de ida para a negatividade, que o afasta da lei. Aqui o ponto de referência é o próprio eu. Eis então que o sacrifício é perda e a morte é morte. É lógico que esses valores sejam vistos em função dos respectivos pontos de referência, e que se esses pontos são emborcados, as mesmas coisas adquiram um valor oposto. É assim que a morte pode significar vida e a vida, morte. Então, quando o ser se encontra na posição direita de positividade, cujo ponto de referência é o eu universal, Deus, é lógico que ele viva em obediência e em função do sistema, e que a morte, então, tenha valor de vida, e a vida, valor de morte. Mas quando, pelo contrário, o ser se encontra na posição emborcada de negatividade, cujo ponto de referência é o eu individual, em função do antissistema, aquela concepção de vida tem que adquirir o valor de morte, e a morte, valor de vida. Para quem vai do positivo para o negativo, é lógico que tudo seja às avessas de quem vai do negativo para o positivo. Eis um exemplo que nos mostra como a mente humana, ainda emborcada no antissistema, é levada a conceber tudo às avessas. A ressurreição de Cristo é concebida pelas religiões como um milagre no sentido de sobrevivência física, sendo encarada como prova de vitória sobre a morte. Ela é prova de vida para a psicologia do involuído do antissistema, porque para ele a vida está no corpo, mas significa morte para a forma mental do evoluído, porque para ele a vida está no espírito. O fato de que o homem concebe a ressurreição de Cristo como prova de vida física demonstra que ele concebe como positivo o que é negativo, julgando ser vida o que é morte. Somente pode fazer isso o ser que está situado na negatividade do antissistema.
Para o ser situado no polo oposto, positivo, o corpo, negativo, representa apenas a forma, a casca que aprisiona o espírito. Não significa vida, mas sim morte, na qual a positividade se precipita na negatividade. Para satisfazer o instinto do homem, o mito da ressurreição de Cristo deifica este produto da negatividade, a matéria, levando o corpo para fora do único ambiente no qual ele encontra uma razão para existir, a terra, razão que não existe nos céus. Que a maior paixão de Cristo consista na sua descida até a matéria, isso é concebível. Mas que ele tivesse de levar consigo aos céus o instrumento da sua maior tortura é difícil compreender. Tanto mais isso é verdade que essa sobrevivência nos céus de uma estrutura feita somente para a terra e, portanto, em nada proporcionada àquele ambiente, implicava no fato de que o Espírito de Cristo teria de continuar morando aprisionado em um corpo, a não ser que esse corpo fosse colocado de lado como uma relíquia sem vida, tornando-se outro cadáver a enterrar. Então, essa ressurreição não seria a continuação da vida de Cristo, mas sim a perpetuação de seu aprisionamento na negatividade da matéria, o que para o espírito é morte. Impor a Cristo essa condenação para sempre, mesmo após ele, com a morte, ter atingido a libertação, é crueldade demais. Além disso, sem essa libertação pela destruição do corpo físico, como poderia ele, preso no invólucro da animalidade humana, voltar ao Pai? O homem, porque vive na negatividade do antissistema, acredita que a vida e o eu consistam no corpo. Para ele, a morte é morte e não libertação. Porém, a verdadeira ressurreição está nessa destruição material que liberta o espírito. A sobrevivência física é morte. Mas para o homem que concebe a vida às avessas, é necessário que esse corpo saia do túmulo para continuar vivendo. O homem concebe tudo à sua imagem e semelhança, porque não pode pensar senão com o seu cérebro e a sua forma mental, que é filha do plano físico onde ele se encontra. Para ele, tudo o que sai desse seu mundo desaparece na morte, deixando de existir porque não é mais percebido. As ideias do homem saem do seu cérebro para satisfazer as suas necessidades. Assim, ele transforma tudo em mito para o seu uso, conforme as suas exigências mentais. E isso é justo, porque as religiões são feitas para o homem. O mito é uma adaptação dos fatos às necessidades da psicologia humana, que assim os transforma. A verdade é outra coisa, que existe de modo independente da maneira como o homem a vê. As interpretações que o homem faz da verdade comprovam este fato, porquanto mudam e evoluem com o seu cérebro, demonstrando que o ponto de referência é o eu humano. Isso significa antropomorfismo, que é egocentrismo, e prova que o ser humano pertence ao antissistema. O mundo, pelo fato de estar imerso no antissistema, é ignorante. Por isso vive enganado, acreditando que a vida seja vida, quando de fato é morte, pensando que o caminho da desobediência o conduza à felicidade, quando de fato o leva à dor.
E quanto mais ele se apega a essa sua vida de emborcado em busca de gozo, tanto mais se aproxima do sofrimento. Tudo isso explica-se com plena lógica e justiça, pois quem vive na negatividade não observa senão o contrário do que aparece, invertendo todas as afirmações em negações. Por isso, o mundo foi definido como a grande maia, a grande ilusão. Quem tem a forma mental emborcada na negatividade encontra a morte onde ao invés está a vida. Acontece que o herói da força, quando acredita que obtém vida vencendo na terra, na verdade obtém morte, porque endividando-se terá de pagar depois. Quando triunfa com a violência, acreditando lucrar, ele está de fato involuindo, descendo para a dor do antissistema, porquanto obtém uma vantagem instável, que é dívida de negatividade, numa vida temporária amarrada à necessidade de morrer. Mas o mártir do sacrifício, quando perde sua vida, vencido na terra, ele de fato ganha vida, porque ao sacrificá-la, adquire crédito, pelo qual terá de ser compensado. Quando com a sua bondade e o seu sofrimento acaba vencido, ele está de fato evoluindo, subindo para a felicidade do sistema, para obter uma vantagem estável, que não é empréstimo a ser devolvido, mas sim positividade na vida eterna, onde a morte não existe. O primeiro método parece certo, mas está errado, porque é contraproducente, gerando dano ao invés de vantagem. O segundo método parece errado, mas está certo, porque é produtivo, gerando verdadeira vantagem e não dano como parece. E não poderia ser de outro modo, pois no terreno do emborcamento não pode existir senão verdade às avessas, ou seja, engano. Esse é o método do mal, que promete vantagem, mas traz o resultado contrário. É lógico que as vitórias do mundo sejam contraproducentes, porque seguem o caminho da negatividade. Os triunfos do mal são como a afirmação de vida de um câncer, pois quanto mais crescem e vencem, tanto mais se aproximam da morte, porque sendo negativos, não têm vida própria e não podem viver, senão destruindo a vida dos outros. Essa é a automática punição daqueles que vencem à custa dos outros, querendo se furtar por meio da força ou da astúcia à justiça da lei. Nada se pode ganhar com o roubo. O que é fictício não pode dar senão frutos falsos. Mais cedo ou mais tarde, cada um tem que ficar reduzido aos seus valores substanciais. O que é negativo e desejaria viver à custa da positividade dos outros, tem que acabar aniquilado no vazio da sua negatividade. Quem age positivamente ganha vida. Quem age negativamente ganha morte. Agindo com positividade, o ser evolui para o sistema, enchendo-se de vida e enriquecendo-se de todas as qualidades positivas. Agindo com negatividade, o ser involui para o antissistema e se esvazia de vida, empobrecendo-se de todas as qualidades positivas e adquirindo as negativas. Por isso, como já nos referimos há pouco, as conquistas do mundo nunca chegam a satisfazer a insaciável fome de nossa negatividade. O vencedor no mundo não é vencedor, pois a sua condenação está contida na própria vitória.
que o leva a penetrar mais e se tornar rei no antissistema, o reino das dores. As vitórias humanas vacilam e acabam caindo, porque não têm base. Não se pode adquirir coisa alguma furtada aos equilíbrios da lei. A felicidade só pode ser atingida permanecendo-se na ordem do sistema, com o método positivo. Pela própria estrutura do fenômeno, nada mais se poderá encontrar com o método da negatividade senão felicidade emborcada, que significa dor. A condenação do rebelde está no fato de que ele não pode seguir outro caminho. A sua meta natural e fatal é o fracasso. Furtar felicidade não pode dar felicidade, mas somente carência de felicidade. A punição está no fato de que o rebelde, pela sua própria posição, tem que acreditar no absurdo e na possibilidade de se realizar alguma coisa ao negativo. Com o método da revolta, somente se pode atingir a falta do que procuramos. O absurdo está em acreditar que equilíbrios estáveis possam ser mantidos com o poder da força e não com a justiça. A força gera desequilíbrio ainda maior, enquanto a justiça vai gerar o verdadeiro equilíbrio. Com a mentira não se pode encontrar a verdade. Posições estáveis não podem basear-se sobre valores falsos. Somente com a sinceridade e a honestidade é possível construir. A astúcia e a mentira podem realizar apenas uma pseudo-construção, que parece construção, mas é destruição. Os efeitos não podem ser de natureza diferente das causas que os geraram. É lógico que a felicidade do mundo acabe no sofrimento. Quando se procura a felicidade em direção negativa, é lógico que não se possa encontrar senão felicidade ao negativo, ou seja, sofrimento. Com a revolta, o ser saiu do natural, espontâneo e fundamental estado de felicidade próprio do sistema e caiu na carência desse estado, guardando no instinto a saudade insaciável de sua condição de origem. Afastar-se do sistema, assim como fugir da lei, significa procurar uma satisfação fora da direção correta. Uma vez que NN1 é a linha do erro, é lógico que a procura de felicidade nesse sentido emborcado gere dor. Quando o movimento chega em N1, atingindo a plenitude da negatividade, o ser caiu em cheio no inferno da dor. Então, para se libertar dessa condição e não sofrer mais, não existe outro caminho senão o regresso ao ponto de partida, percorrendo às avessas para a positividade o trajeto que foi percorrido no sentido da negatividade. O esforço da subida tem que pagar a fácil descida. A luta no sofrimento tem que compensar o roubo de alegrias não merecidas. Só o trabalho de reordenação na ordem poderá libertar o ser da desordem que o atormenta. Somente nos apercebendo que vivemos num mundo emborcado, poderemos compreender essas verdades e encontrar uma explicação para as ações humanas e seus resultados. Nessa posição, a verdade parece erro e o erro parece verdade. As conquistas reais fazem-se obedecendo a Deus na ordem da lei e não se impondo ao próximo à força com o próprio egoísmo.
A riqueza é conquistada com o desapego e o desejo de usá-la para o bem dos outros. As aparências nos mostram uma face oposta à verdade. O que é absurdo apresenta-se como lógico, e o que é lógico apresenta-se como absurdo. Mundo estranho este, onde tudo está disfarçado em formas enganadoras e onde as portas se fecham ao se abri-las e se abrem ao se fechá-las. O corpo onde vemos a vida representa a morte de nosso verdadeiro eu espiritual, enquanto o fim desse corpo, fenômeno que chamamos de morte, abre as portas para a vida. As religiões e a ética conhecem estas conclusões, que elas nos ensinam para dirigir a nossa conduta, mostrando-nos o caminho da salvação. Elas não dizem a razão pela qual temos de segui-lo, parecendo desconhecer não só o porquê da existência desse caminho e da necessidade dessas normas, mas também o jogo íntimo do fenômeno da redenção que estamos vivendo e o motivo pelo qual temos de realizá-la. O fato é que o ser encontrava-se no paraíso do sistema, mas devido à desobediência, saiu de lá e caiu de cabeça para baixo no inferno do antissistema. O ser está agora saindo deste inferno e tem que reconquistar o paraíso perdido, atravessando um purgatório de penitência, constituído de um imenso oceano de dores. Estamos encontrando sempre novos fatos que nos confirmam esta teoria. Final do capítulo 4.